Direto ao assunto. Um oferecimento. Arquiteus. Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores. Olá, hoje nós vamos falar de um assunto da maior importância: a maneira como os idosos são tratados em nosso país. A proporção de idosos, ela teve um crescimento significativo nos últimos anos. O percentual de pessoas com mais de 60 anos aumentou de 8,6% em 2000 para 10,8% em 2010. E a tendência é que esse percentual cresça muito mais nos próximos anos. Nós vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Olá, Rubens. Olá, Eliana. Olá, telespectadores. Rubens, o jornalista Nelson Mota, ele publicou um artigo recentemente dizendo que uma fila de idosos no banco, ela pode levar muito mais tempo do que uma fila de 12 pessoas comuns no banco. Você acha que está na hora da gente mudar essas leis que protegem os idosos? Eliana, o que deve existir verdadeiramente na sociedade é um respeito pelos idosos. Não é apenas cumprir a legislação para não ser multado, como no caso desses bancos em que colocam a fila de idosos sem condições, vamos dizer assim, de fluidez. Ou seja, uma pessoa que atende uma quantidade muito grande de idosos, ou mesmo uma pessoa que não tem grande habilidade para atender de forma mais rápida os idosos, enfim. Na verdade, não se deve apenas cumprir a lei no sentido de evitar uma punição, mas que o sentido da lei seja atendido, que o idoso ele tem que ter preferência e celeridade no atendimento. Os passes livres nos transportes públicos, ele compensa as freadas, as arrancadas, os apertos nos ônibus, porque é muito estranho tudo isso, não? O idoso, em geral, ele tem uma estrutura mais frágil e todos nós, se Deus quiser, ficaremos idosos. Então, as pessoas devem entender que o idoso tem que ser tratado com carinho para que essa cultura se estabeleça e, inclusive, no futuro, nós não paguemos por conta daquilo que nós mesmos não mudamos. Então, os motoristas que não respeitam idosos, que dão freadas bruscas, que não deixam eles entrarem no ônibus com a calma necessária, ou pelo menos as empresas que não cuidam para que os idosos tenham um conforto no trânsito, nos seus coletivos, estão desrespeitando os idosos. E isso é fácil de perceber e é fácil de corrigir. Basta as autoridades fiscalizarem. Fazerem denúncias, não é? Porque realmente tem motoristas muito gentis, mas tem aqueles que arrancam, não querem nem esperar o idoso, né, entrar no ônibus. Exatamente. Esses motoristas têm que ser denunciados, preferencialmente com testemunhas, e as empresas devem respeitar o cidadão, e no caso específico o idoso, e afastar esses profissionais da direção de ônibus, porque se eles fazem isso, eles não estão preparados para exercerem a profissão. Com certeza. Em relação às calçadas, né, do Rio de Janeiro, grande parte das calçadas tem buracos, obstáculos de várias maneiras, né? Isso também é um grande risco, né, de um idoso que está andando com dificuldade de cair. É verdade. E a tendência é, por conta do aumento da longevidade da população, nós temos mais idosos ainda. E quando as pessoas vão ficando mais velhas, vão perdendo um pouco a sua capacidade motora. Então, elas vão ter mais dificuldades ainda de se locomover. Então, nossas calçadas, nossas ruas, nossos logradouros públicos devem estar adaptados para atender pessoas idosas, para evitar que eles se acidentem. Porque muitos idosos morrem por conta de tombos, ou pelo menos quando tem uma quebra de um osso qualquer, tem dificuldade de calcificação e outras coisas mais. Então, cuidado com o idoso, no caso de melhorar a infraestrutura, é fundamental. Você acha, Rubens, que deveria ser tomada alguma medida contra as bicicletas, os triciclos, que às vezes até andam na contramão das ruas?
Devem ser tomadas medidas que protejam a população, de modo geral, em especial os idosos, porque se uma pessoa vai atravessar uma rua e olha apenas o sentido normal daquela rua, não vê o sentido contramão, pode acontecer um acidente e machucar ou até matar uma pessoa. Se for idosa, essa pessoa pode, de repente, ter um tombo mais sério e ser fatal a queda. Além da vacina contra a gripe, você acha que deveria ser oferecido mais algum benefício para os idosos aqui do nosso país? Deveria existir hospitais e clínicas públicas mais disponíveis, especialmente para idosos. Eles não deveriam concorrer com a população de um modo geral. Eles têm pouca condição de suportar muito tempo esperando, tem a saúde mais vulnerabilizada. Deveria existir efetivamente locais de atendimento e com qualidade para as pessoas idosas e atendimento gratuito. Como pagar aposentadorias dignas a milhões de trabalhadores sem quebrar a Previdência? Isso é uma questão muito interessante, importante, e o mundo inteiro debate a esse respeito. Deve ser feito efetivamente o cálculo correto de quanto a pessoa deve descontar, né, para que a aposentadoria dele esteja garantida e efetivamente ser feita a gestão correta desses recursos para que no futuro não haja uma insuficiência e uma quebra da Previdência. Então deve haver um cuidado de se cobrar a quantidade correta e esse recurso ser guardado efetivamente, ser trabalhado, ser investido para que gere um fundo para que as pessoas efetivamente tenham recursos para se aposentar. Porque se o recurso não for bem administrado, vai chegar no futuro, não vai ter recursos para se pagar as aposentadorias. O que o governo poderia fazer para melhorar a dignidade das pessoas idosas? O governo ele tem feito muita coisa, tem procurado estabelecer normas, buscando a aprovação de leis nas casas legislativas para que os idosos sejam beneficiados, mas de nada adiantará o governo ou as autoridades, de modo geral, tomarem medidas, estabelecerem regras ou tomarem medidas específicas se a população em si ela não respeitar o idoso. É importante que a população tenha uma cultura de respeito, porque isso facilitaria a vida dos idosos de modo geral. Rubens, vamos então às considerações finais. Então eu gostaria de dizer para você o seguinte: se você tem um idoso na sua família, ou um idoso que você conhece, que você cuida dele, cuide com o máximo carinho, cuide como você gostaria de ser cuidado. Jamais peça para um idoso tirar um empréstimo no seu nome, porque ele vai precisar dos recursos dele, que normalmente são poucos, para comprar remédios, para ele ter a qualidade de vida. Se você usar os recursos dele para outras finalidades, depois vai faltar dinheiro para comprar o remédio e ele pode morrer pela falta do remédio. Então zele pelos idosos, não fique cobrando, você que é neto ou filho de idoso, cobrando que ele lhe dê presente que ele não possa dar, fazendo chantagem, coisa que o valha. Cuide do idoso, porque você vai estar permitindo, você vai estar favorecendo que a vida dele se prolongue por mais tempo e com qualidade. Então, deixe o dinheirinho dele para ele ou para ela, proteja essa pessoa, proteja com carinho, com amor e ofereça a ele ajuda, custeie os seus remédios, caso esse idoso ou essa idosa não tenha recursos. Faça com que ele se sinta bem enquanto ele estiver aqui, porque depois que ele for embora, não adiantará nada você chorar ou você dizer que amava. É importante que você mostre o seu amor enquanto a pessoa pode assistir e desfrutar do seu amor. Depois, de nada vai adiantar. Ame o idoso hoje, para que amanhã você se sinta feliz por conta daquilo que você pode fazer para dar-lhe qualidade de vida. Belas e sábias palavras, Rubens. Muito obrigado. Bom, nós voltamos na semana que vem. Deus te abençoe. Se você quiser assistir a esse e a outros programas, vai diretamente no canal do YouTube RT Direto ao Assunto. Direto ao assunto. Um oferecimento. Arquiteus. Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores.